Então, para corrigir o pH do solo, deixar ele na faixa ideal, 5,5 a 6,5, a gente tem que saber qual que é a quantidade que a gente precisa aplicar. E para isso existe uma fórmula que chama cálculo de necessidade de calagem. Então, existem várias fórmulas, vários métodos para calcular a necessidade de calagem. Então, por exemplo, o estado de São Paulo utiliza essa fórmula aqui, que a gente chama de saturação por bases. Então, a gente vai fazer o cálculo de São Paulo utilizando essa fórmula aqui. Mas Minas Gerais, por exemplo, utiliza outra forma aqui. Aí vai ter o Rio Grande do Sul, Paraná, utiliza outro. Então, tem várias formas da gente fazer o cálculo de necessidade de calagem. Por que que cada estado, cada lugar, cada região aí tem o seu? Porque isso aqui vai depender muito do tipo de solo, do tipo de cultura que você vai usar. Então, depende muito, tá? Então, dependendo da sua região, é um ou outro. Então, por exemplo, aqui, ó, em São Paulo, né? Em São Paulo, você vai levar em consideração, para fazer o cálculo da necessidade, um negócio chamado CTC. O que é isso, CTC? Chama capacidade de troca de cátions, tá? É uma abreviação. Então, aqui, quando a gente faz uma análise de fertilidade do solo, que é uma análise feita em laboratório, onde você pega uma amostra, manda para o laboratório, e o laboratório manda o resultado mostrando todos os minerais que tem naquele solo. Então, ali vai sair quanto que tem de cálcio, de magnésio, de potássio, quanto que tem de alumínio, qual que é a acidez do solo. Então, vai ter várias informações. Então, se você juntar essas informações, a gente chama de CTC. E o V, o que é esse V aqui? Tá vendo? Esse V1 e V2. V2 é o que a gente quer e o V1 é a soma. Então, o que tem no seu solo já de cálcio, magnésio e potássio? Então, eu sei o que tem no meu solo e aqui eu ponho o que minha cultura quer. Se minha cultura quer um V% de 80%, de 70%. Então, isso aqui leva em consideração a necessidade da cultura em questão. Tudo isso daqui você vai dividir, né, pelo PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Cada corretivo de solo vai ter o seu PRNT, que quem vai fornecer isso é o fabricante. Então você vai comprar o calcário dolomítico da marca lá Diamante. Vai ter escrito lá no rótulo se o PRNT dele é de 70, 80, 100. Então cada produto tem o seu. Então veja, não é somente o valor do pH que a gente usa. Ah, meu pH tá 4,5. Seu pH tá 4,5, você faz o quê com essa informação aqui? Tá vendo que você precisa de muito mais informação para calcular algo assim? Você precisa não só do pH, mas também quanto que tem de cálcio, magnésio, potássio, alumínio, qual que é o produto que você vai usar, qual que é o PRNT. Então veja, e todos eles precisam de alguma informação que não dá naquele aparelhinho que vocês querem comprar, tá? Por isso que eu nunca recomendo que compre, porque ele não vai ter a eficiência no cálculo de necessidade de calagem. Então é assim que a gente faz.